Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quem é que está governando hoje as suas escolhas? Será que é Deus? Ou será que são as suas próprias vontades, muitas vezes feridas? Eu lhes pergunto isso porque a palavra que nós vamos ouvir neste dia, ela não nos conduz à neutralidade. Ela exige de nós uma decisão. E ela jamais passará pelas nossas vidas sem nos tocar. Assistam esse vídeo até o final, porque através desta palavra o Senhor irá falar com você exatamente naquele ponto onde você mais precisa tomar uma decisão hoje. Refletiremos sobre o livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos do 16 ao 21. Fala a Deus que os teus servos escutam. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escolhe e viverás. Irmãos e irmãs, o trecho que nós acabamos de ouvir, retirado do livro do Eclesiástico, ele é bastante direto, ele é muito claro e profundamente libertador. Deus nos diz que colocou diante de nós o fogo e a água e nos orienta a estender a mão para aquilo que nós quisermos. Isso é muito forte, meus irmãos, porque Deus não nos trata como marionetes, Ele não nos empurra, Ele não nos força a nada. Ele nos respeita, Ele nos confia a própria vida como escolha, Ele nos dá o livre-arbítrio. E aí o autor sagrado continua dizendo que diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal, e que cada um receberá conforme aquilo que escolher. E é aqui que reside o coração da mensagem de hoje. As nossas escolhas, elas têm consequências espirituais. Isso é verdade, meus irmãos, porque Deus não criou o pecado. Deus não deseja a morte eterna para nós, mas Ele respeita a nossa liberdade, porque sem liberdade não existe amor verdadeiro. E aqui é importante compreender algo que é essencial. Quando a palavra fala de vida e morte, ela não está falando apenas do fim biológico. Ela está falando de vida plena, de alma viva e de coração em paz. Mas também ela fala de um coração endurecido, de um coração distante, seco e desconectado de Deus. Quantas pessoas estão respirando neste exato momento, vivas, mas por dentro estão mortas. E por quê, meus irmãos? Porque pouco a pouco elas foram escolhendo ficar longe de Deus. Santo Agostinho, que conheceu profundamente os desvios da liberdade humana, ele nos ajuda a compreender isso quando afirma que Deus nos criou sem pedir a nossa ajuda, mas Ele não pode nos salvar sem a nossa decisão. Ele quer nos dizer com isso que a graça ela está disponível, que o amor está derramado, mas a decisão de acolher ou rejeitar, ela passa pelo nosso coração. Irmãos, Deus não se alegra com a perdição de ninguém. E a palavra é clara quanto a essa verdade. Ele não ordenou a ninguém a ser ímpio. Percebam que o problema não está em Deus. Muitas vezes está nas escolhas que nós fazemos quando deixamos de escutar a sua voz. E aqui entra um ponto decisivo para a nossa vida espiritual. Ninguém se perde de uma vez. A perda começa nas pequenas escolhas diárias.
uma concessão aqui, um pecado justificado e relativizado ali, uma palavra ignorada, uma consciência silenciada. E quando nós percebemos, já estamos bem longe de Deus. Mas a mesma palavra que nos confronta, ela também nos chama à conversão. Porque se hoje você está ouvindo esta mensagem, é sinal de que Deus ainda está colocando diante de você a vida. E escolher a vida, meus irmãos, é escolher a verdade. É escolher perdoar quando o orgulho deseja a vingança. É escolher permanecer quando tudo nos convida a desistir. É escolher a Deus quando o mundo oferece atalhos fáceis. Hoje o Senhor não nos pergunta o que nós estamos sentindo. Ele nos pergunta o que estamos escolhendo. Porque, meus irmãos, o futuro espiritual de uma pessoa, ele não é definido por promessas, mas por decisões. Então, não adie mais. Não empurre com a barriga para amanhã. Estenda a sua mão para hoje. E assim, você estará escolhendo a vida. Você estará escolhendo a Deus. Você estará escolhendo viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.